A gente volta a falar sobre os ataques no Rio Grande do Norte, porque inspeções realizadas pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura flagraram violações no sistema prisional daquele estado, incluindo marmitas com comida estragada, presos em tratamento de tuberculose, dividindo locais com outros detentos e reclusão por mais de um mês em celas de castigo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com a Guiomar Veras, que é coordenadora da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte. Coordenadora, boa noite. Muito boa noite, Jodevar. Muito boa noite a todos os telespectadores do Jornal Brasil Hoje. Eu queria que a senhora falasse para a gente sobre essa situação que vocês detectaram nos presídios do Rio Grande do Norte. A situação do sistema carcerário no estado do Rio Grande do Norte, já de algum tempo, ela vem nos preocupando, né? Exatamente a começar pela própria superlotação, né, nas unidades prisionais. Então, hoje, essa divisão de 12 mil, né, quase 12.400 presos em 17 unidades prisionais, em uma superlotação que, por si, já é uma violação, já tensiona o próprio sistema prisional, e somada a outras, a uma realidade que envolve, de fato, carências de toda ordem, né? Então, privação de ordem alimentar, como foi dito, né, com constatação de uma alimentação que é insuficiente, né, na quantidade e também de má qualidade, um procedimento que de fato priva e que regula, inclusive, até a quantidade de água de beber nas pessoas privadas de liberdade. Então, assim, de fato, medidas precisam ser tomadas, né, com o máximo de urgência, que venham minorar essas violações que Coordenadora, como dito inicialmente, esse hoje relatório foi entregue às autoridades contendo todas essas denúncias? Na verdade, esse relatório, houve reuniões por parte do mecanismo, ainda enquanto no Estado, e até mesmo depois de já não mais no Estado, agora e já alguns pontos foram repassados a partir do constatado aqui por ocasião da vinda. Mas houve entrega também de relatório da própria Pastoral Carcerária, um relatório construído, né, não só com a Pastoral, mas com o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura e com o Conselho Estadual de Direitos Humanos. Na verdade, em relação ao relatório do mecanismo, ainda se aguarda, e a previsão é que ele seja divulgado na próxima segunda-feira. A coordenadora, é claro que esses ataques são lamentáveis, é triste a gente ver essas imagens, mas a senhora vê como a retaliação dos presos a essa situação que vocês levantaram? De fato, realmente nós repudiamos, né, qualquer tipo de ação criminosa, especialmente que coloque a população, a sociedade em risco, mas o fato de não acolhermos, de reprovarmos esses ataques, não nos afasta, não afasta o Estado, não afasta a sociedade de um olhar com muita responsabilidade, com muito cuidado e com muita atenção em relação ao que se vem anunciando já de algum tempo, né, que em termos desse tensionamento no sistema prisional, exatamente em razão dessa situação em que se encontra, né, de violações as mais diversas. Então, isso precisa ser observado. Houve né, está sendo repassado aí uma relação que se diz como uma série de reivindicações. Então, isso precisa ser olhado para além de dizer que está se negociando, que está se curvando, não é. Para além disso, precisa se olhar, inclusive pelo próprio sistema de justiça, naquilo que pode colaborar em termos de realmente garantir os direitos, né, os direitos do preso, de seus familiares, dentro do que está previsto na lei de Coordenadora, execução penal. Então, há que se cumprir a lei, sobretudo. Como é que está o Rio Grande do Norte hoje?
ainda existe realmente um estado de tensão ainda muito forte, né? Não obstante, assim, o Estado está, né, inclusive com um aparato, com esse apoio federal, no sentido de garantir, assim, de evitar que esses ataques eles permaneçam, eles continuem, mas ainda existe um estado de tensão que se reflete no funcionamento da própria cidade, dos serviços públicos, nos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e tudo mais. Então, sem dúvida, há essa tensão, né? E de nossa parte também há uma tensão maior, uma preocupação de como isso está se resolvendo dentro das unidades prisionais, né? Sobretudo com a preocupação de que, né, se estabeleça a paz num mais breve, né, espaço de tempo. Tomara. E que dessa situação decorra, né, uma força-tarefa, um olhar que seja direcionada a realmente Coordenadora, buscar tá certo. diminuir as mazelas do sistema, mazelas que não são de hoje, né, inclusive. Coordenadora, tá certo. Obrigado pela participação da senhora. Um bom final de semana, boa noite. Muito boa noite, estamos à disposição. Muito obrigada. Tá, nós também.